Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje nós estamos iniciando a disciplina de cálculo numérico. E o primeiro assunto que a gente vai estar estudando é sobre representação computacional de números. O assunto números já é muito conhecido por todos nós, né? Nas disciplinas de matemática, né, estudamos bastante os números. Nessa aula de hoje a gente vai ver um pouco de como os números são entendidos sobre o ponto de vista do computador. Como que um computador entende um número. Aí existem as bases para a representação de números. Nós, como seres humanos, a gente trabalha hoje em dia, a maior parte das vezes, com a base decimal. A base decimal é a base composta por 10 algarismos, que vai do 0 ao 9, ou seja, 10 números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É a base que a gente mais trabalha, e com esses 10 algarismos a gente consegue obter vários números, né? Por exemplo, o número 25, que possui dois algarismos, o 2 e o 5. Embora a base decimal é a mais utilizada hoje em dia, há registros aí de outras bases que já foram bastante utilizadas aí na antiguidade. No caso, a base 12 e a base 60 já foram bem utilizadas. Mas a base 12 tem 12 algarismos e a base 60, 60 algarismos. Aí, por exemplo, no caso da base 10, quando a gente está contando de 0 até 9, até aí a gente só tem um algarismo. Na hora que a gente chega no 10, já passa a ser dois algarismos, o 1 e o 0. No caso da base 60, são 60 algarismos distintos uns dos outros. Então, na hora que você chega no número 60, é que vai haver dois algarismos. E um detalhe, a base 12 ela é conhecida como base duodecimal e a base 60 ela é conhecida como base sexagesimal. E ainda no que se refere a bases, temos que os computadores normalmente operam na base 2, é o sistema binário. Ou seja, ele trabalha apenas com dois algarismos, dois dígitos, o 0 e o 1, e a partir desses dois dígitos ele consegue armazenar, interpretar os diversos números, né, que existem. E uma vez que os métodos numéricos são realizados predominantemente por computadores, a gente tem que os computadores hoje em dia, né, faz cálculos em décimos de segundos. Então, a parte de cálculos aí, os computadores nos ajuda bastante. É importante então a gente saber realizar a conversão, né, da linguagem do computador, que é o sistema binário, para a linguagem humana, nossa, que é o sistema decimal. Então a gente vai estar falando disso também na disciplina. Saber converter, né, de uma base para outra base. Como que um número real, né, é representado no computador? Existem duas representações de um número no computador. Tem a representação em ponto fixo e a representação em ponto flutuante. A gente vai ver as duas hoje. A primeira aqui, representação em ponto fixo, ela foi utilizada em computadores antigos, não é que está sendo mais utilizado hoje em dia. E um número nessa representação, um número qualquer, vai ser armazenado em forma de um somatório, onde a gente tem aqui o sinal, né? O número pode ser positivo ou negativo. X índice é cada um dos algarismos que compõem o número. Beta é a base do número. E o i é o expoente, né, que vai determinar em qual posição que está cada um dos algarismos que compõem o número. A gente, vendo dentro de um exemplo, a gente vai entender bem o papel de cada um desses valores. K e N são números inteiros. A gente tem aqui, né, um contador aqui no somatório, onde o i inicia em K e vai até N. Normalmente o K é negativo. Quando o K é negativo, quer dizer que o número já tem partes inteiras. E o N sendo positivo, maior do que zero, é quando o número também tem a parte decimal. São aqueles algarismos depois da vírgula. Normalmente, né, um número, de forma geral, ele tem a parte inteira e a parte decimal
Aí a gente vai ver que é quando o K é negativo e o N é positivo. O x e vão ser números inteiros, são cada um dos algarismos, né, que compõem o número, e ele está entre 0 e o valor da base. Igual, por exemplo, na base 10. A gente tem que cada algarismo está entre 0 e 9. Então é o que está sendo dito aqui, né? Cada número, cada algarismo está entre 0 e o valor da base. Vamos ver dentro de um exemplo, né, a representação do sistema de ponto fixo. Vamos representar esse número aqui, 541,9237. O número está aqui. Vejam bem como que a gente vai representar esse número. Esse número é 5 vezes 10 a 2. A gente olha aqui para o primeiro algarismo, vezes 10 a 2, que no caso é a posição das centenas, mais 4 vezes 10 a 1, que é a posição das dezenas. Depois 1, o 1 aqui vezes 10 a 0, posição das unidades. Mais 9 vezes 10 a menos 1, para que o expoente vai diminuindo, né, de 1 em 1. 9 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 3. E o último, 7 vezes 10 a menos 4. Então vejam bem, a gente desmembrou esse número. Uma forma até mais fácil da gente entender essa soma é fazendo as operações de cada uma dessas parcelas aqui, ó. Vejam bem, ó, 5 vezes 10 a 2 é o 500. 4 vezes 10 a 1 é 40. 10 vezes a 1 é 10, vezes 4 é 40. Então a gente está gerando o número, ó, 500 mais 40 mais 1. 1 vezes 10 a 0, né, é o próprio 1. Esse 1 aqui. Mais 9 vezes 10 a menos 1 é 0,9. O 0,9 já está aqui embutido. Depois 0,02, 0,003 e o último aqui 0,0007. Percebam, né, que essa soma em amarelo resulta no número aqui em questão. E essa soma aqui em amarelo, né, a gente pode estar representando em forma de potência. No nosso caso aqui, potência de 10. Aqui, percebam que o número ele está sendo expresso em forma de somatório, que é o somatório que eu apresentei no slide anterior, né? Onde a gente tem aqui os termos, ó, o i começando em menos 2 e indo até 4. Então, como que a gente entende esse somatório aqui? Aqui a gente vê que a potência está indo de 2 até menos 4. Então, aqui na hora de representar em forma de somatório, a gente só inverte o sinal. Então, 2 aqui, a gente coloca menos 2. E o último aqui é 4, menos 4, colocamos 4. Porque no somatório, né, o índice I, a variável, ela sempre aumenta, ela sempre cresce. O somatório não decresce, né? A gente está vendo aqui um decrescimento da potência, mas no somatório o índice só cresce. Então a gente inverte os sinais, e aqui o expoente também a gente inverte, bota um menos aqui para essa operação ser gerada corretamente nesse somatório. Então a gente tem aqui, ó, o beta é 10, né? Apareceu aqui em todas as parcelas da soma. O i são os expoentes, então a gente coloca aqui menos i, né, para o somatório ser gerado direitinho. Por exemplo, i começando em menos 2. Vai ficar x de índice menos 2, beta menos menos 2. Vai dar 2. Aí fica certinho. Aí, depois do menos 2, a gente aumenta, vai para o menos 1. Aí fica x índice menos 1, 10 elevado a 1. Menos menos 1. Vai dar 1. E assim sucessivamente. Aqui o beta, x índice menos 2 é o 5, né? Aparece aqui. X de índice menos 1 é o 4. X índice 0 é o 1. E obter até o último, que é o 7. É um número, esse número aqui ele fica armazenado desse jeito no
no computador. Tem aqui, né, os diversos algarismos que compõem o número. 541,9237. A outra representação que a gente tem, mais utilizada, é a representação em ponto flutuante. Nela, o número fica expresso desse modo aqui. A gente tem aqui o sinal, né, que vai determinar o número. Temos aqui o B, que é a notícia, vai falar sobre isso, vezes a base elevado a um expoente. Estou chamando essa equação aqui de equação 1, vai citar ela aí algumas vezes. O beta, base do sistema de numeração, pode ser base 10, base 2, base 60. D se chama mantissa e o E, o expoente, que acompanha a base. E aqui, como que a gente trabalha com a mantissa? E é na mantissa que a gente tem uma representação em forma de somatório, e que vai estar armazenado nas principais informações do número em questão. Aí um detalhe é o seguinte, ó, quando o número em si, né, é um número diferente de zero, o primeiro dígito depois da vírgula vai ser diferente de zero. Vai estar comentando sobre isso em exemplos. E cada um dos dígitos, assim como no sistema anterior, né, também ele fica entre 0 e o valor da base. Temos aqui também outra característica. Ó. O i, que a gente está vendo aqui no somatório, está variando de 1 até um valor t. Quem é t? Quantidade de dígitos significativos do número. Quantidade de algarismos, né, que o número tem. E o número como um todo, a mantissa como um todo, ela vai estar vai ser um valor entre o inverso da base e o número 1. A gente vai comentar isso também dentro de exemplos. Vamos fazer aqui um exemplo. Para dois números aqui, vamos escrevê-los no sistema de ponto flutuante na base 10. Começando aqui pela letra A, 0,35. Vamos começar aqui da condição que a gente mencionou no slide anterior. O inverso da base é menor ou igual a notícia, que é menor do que 1. Vamos entender aquela condição lá. No nosso caso, a base é 10. Então, 10 elevado a menos 1 é 0,1. 10 elevado a menos 1 é 1 sobre 10 e vai ser 0,1. Então, a gente vai obter que a mantissa está nesse intervalo aqui. Vamos verificar. Vamos escrever um número, né, conforme descrito na equação 1, a equação do slide anterior. Aqui, ó. O número vai ter aqui a sua mantissa multiplicado pela base 10 elevado a algum expoente. No caso, 10 elevado a quanto, no nosso caso? No nosso caso aqui, a gente já tem o número, a vírgula já está bem imediatamente, né, à direita do valor zero. Então, vai o 0,35 que a gente está vendo aqui, ele também entra aqui. E como tem que entrar uma multiplicação de 10 elevado a algum número, que número que tem que estar aqui no expoente para a operação permanecer correta? Vai ter que ser o zero, porque 10 elevado a zero é 1, e 1 vezes 0,35 é o próprio 0,35. Nesse caso, a representação fica desse jeito. E aqui, considerando o 0,35 como a mantissa, né? O d minúsculo que mencionamos anteriormente. Ele vai ser expresso em forma de um somatório, onde o e vai estar variando de 1 até t. Lembrando que t é a quantidade de dígitos significativos. Quantos dígitos significativos tem esse número? 2. O 3 e o 5. Então, aqui o i vai variar de 1 até 2. E a base em estudo é a base 10. Eu já mudei aqui também, né? Beta 10. E agora a gente desenvolve o somatório.
Aí igual a 1. DI é D1 vezes 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos I, né, com I igual a 1, é 10 elevado a menos 1. Mais D2 vezes 10 elevado a menos 2. O índice aqui, né, ele acompanha a variável I que está variando ao longo da soma. E mais, né, o nosso dígito 1 é o 3, o dígito 2 é o 5. Vou escrever eles aqui. Né? Então, beleza, já fizemos uma descrição aí completa do número 0,35 sendo representado no sistema de ponto flutuante. Vamos conferir as pressuposições que foram passadas para a gente. Ó. T igual a 2. Lembrando que T é a quantidade de dígitos significativos. Então, incidiu, né? O deve ser. Cada algarismo está entre 0 e a base beta. Certinho também aqui, ó. Os algarismos que a gente obteve, 3 e 5, né? São valores que estão entre cada um desses números aqui. São números entre 0 e 10. Podendo ser 0, não podendo ser. Quando o número sendo diferente de 0, no nosso caso, né, 0,35 é diferente de 0, acarreta que o primeiro dígito é diferente de 0. Correto também, né? Nosso primeiro dígito foi o 3. Por que essa... Qual que é o significado dessa pressuposição? Significa que se o primeiro dígito, se a gente tivesse aqui, por exemplo, 0,035, o que a gente poderia fazer? A gente desloca a vírgula uma unidade para a direita e depois a gente corrige lá na potência de 10. Em vez de ser 10 elevado a 0, né, que apareceu lá, ficaria 10 elevado a menos 1. A gente vai ver um outro exemplo onde a gente vai estar abordando isso. E a última condição, o inverso da base, quer dizer que o número como um todo, a mantissa como um todo, né, ela está entre o inverso da base e o número 1. E foi o que de fato ocorreu, né? 0,35 é um número entre 0,1 e 1. Vamos ver esse outro exemplo agora. Vamos escrever esse número no sistema de ponto flutuante base 10. Então aqui, ó, aqui vem a questão, né? A gente escreve o número de acordo com a equação geral, né, do sistema de ponto flutuante e a gente tem que mexer com a vírgula. Quando tem que mexer, né? No caso, no exemplo anterior não precisou. Aqui precisa. A vírgula vai ficar posicionada como? Ela vai ficar posicionada de modo que todos os algarismos significativos vão ficar à direita dela. Desse modo aqui. A vírgula, nesse caso, moveu uma casa para a esquerda, todos os algarismos significativos ficaram à direita da vírgula. E de modo que o primeiro algarismo aqui seja diferente de 0. Então, no caso aqui, eu desloquei só uma vez. Ó. A vírgula andou só uma vez e o número fica escrito desse modo, né? 0,5172 vezes 10 elevado a 1. Agora não é 10 elevado a 0, né? Ou 10 elevado a 1, porque se a vírgula anda para a esquerda, a potência cresce uma unidade. Aí, a mantissa quem que é? A mantissa é o número que a gente está vendo aqui em valor absoluto, sem considerar o sinal. É o 0,5172. Então, a mantissa é escrita em forma de somatório. E esse é o somatório, né? Com I variando de 1 até T. E aqui a gente tem os diversos dígitos que compõem a mantissa. No nosso caso agora, o T vai valer quanto? T é a quantidade de algarismos significativos. No nosso caso aqui, nós temos agora 4. E vai até 4, aqui, e variando de 1 até 4. Nossa base é a base 10, né? O D aqui também. Agora que eu estou expandindo o somatório. Primeiro parcela dessa soma aqui, D1, 10 elevado a menos 1. Segunda parcela, D2, 10 elevado a menos 2. Até a última parcela, D4, 10 elevado a menos 4.
E os dígitos são esses, né? D1 é o 5, D2 é o 1, D3 é o 7, D4 é o 2. Então aqui é só uma discussão geral, né, de como que o número é armazenado no computador. E vamos conferir as pressuposições aqui. E igual a 4. E igual a 4, pois há 4 dígitos significativos. Beleza. Cada um dos dígitos estão entre 0 e a base. No nosso caso é 10. Beleza também, né? Cada um dos dígitos são valores entre 0 e 10. O número sendo diferente de 0, nosso número L, acarreta que o primeiro dígito da mantissa vai ser diferente de 0. E foi o que de fato ocorreu, né? D1 igual a 5 é diferente de 0. Se a gente tivesse um 0 aqui, né, imediatamente após a vírgula, bastava a gente mudar a vírgula de lugar aqui, né, no passo anterior e ter corrigido o valor do expoente. E a última aqui, né, beta elevado a menos 1 é 0,1. A mantissa como um todo, né, é um valor entre o inverso da base e o número 1. E foi o que ocorreu, né? O número aqui está entre 0,1. As pressuposições aí foram corretamente atendidas. Para representarmos um sistema de ponto flutuante normalizado, no caso normalizado, é quando aquele primeiro dígito após a vírgula é diferente de 0, e na base beta, e ainda com t dígitos significativos, né, e com limite dos expoentes de m minúsculo a mzão, usaremos essa notação. A frase aqui ficou com bastante informação, né? Mas a gente tem a notação que a gente usa para dizer que um número está sendo escrito em forma de ponto flutuante. Aqui a gente tem a base do número, quantidade de dígitos significativos, e aqui os valores, o valor mínimo e o valor máximo para o expoente. Daí, um número escrito no sistema de ponto flutuante, com esses parâmetros, vai ser representado desse modo aqui. Mais ou menos, né, o sinal dele. Aqui é a mantissa, 0, os dígitos significativos do número. Então, são t dígitos significativos, né? Primeiro dígito, segundo dígito, ésimo dígito, vezes a sua base, elevado ao expoente. E, lembrando que o primeiro dígito vai ser sempre diferente de 0. E o expoente, então, vai estar variando entre m minúsculo e m maiúsculo. Vamos ver um exemplo onde a gente vai estar trabalhando com um sistema de ponto flutuante qualquer. Então, vamos considerar esse sistema de ponto flutuante aqui, ou seja, base 10, 3 dígitos significativos, e os expoentes podem variar de menos 2 até 2. Vamos representar os seguintes números, cada um desses aqui. Aqui o 0,35 é 0,350 vezes 10 a 0. Eu até trabalhei com ele no exemplo anterior, né? Detalhe aqui que, como são 3 dígitos significativos, né, a gente acrescenta aqui um 0 para ter os 3 dígitos que esse sistema de ponto flutuante suporta. Vamos aqui para o próximo, letra B. Um número também que vimos no exemplo passado. Vamos ver como ele fica representado nesse sistema de ponto flutuante. Então, aqui, ó, deslocamos a vírgula, né? Ou fizemos também no exemplo anterior. Aí corrigimos aqui o expoente, né? 10 elevado a 1. E um detalhe que a gente tem que acertar. O sistema suporta 3 casas decimais, né? 3 dígitos significativos. Então a gente, o sistema aqui ele vai fazer uma aproximação, né? O último algarismo que não vai entrar na representação do número. É só o menos 0,517 vezes 10 a 1. O próximo aqui. Como que a gente vai fazer agora? Lembrando que os valores, os dígitos não nulos, né,
eles aparecem sempre à direita da vírgula. Para a gente representar esse número aqui, a vírgula tem que andar uma casa agora para a direita. Fica 0,0123 vezes 10 elevado a menos 1. Toma cuidado, né? Quando a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. E aqui, beleza, né? Repare que é um número que tem 3 dígitos significativos, é o que o sistema suporta, então aqui não tem nenhuma aproximação. Então, vamos então para o próximo. O número 5.391,3. Aí andamos com a vírgula para a esquerda, para que todos os dígitos significativos na notícia fiquem à direita da vírgula. A vírgula vem para cá, 0,53913 vezes 10 a 4. A gente conta, né, quantas vezes a vírgula andou, né? 1, 2, 3, 4. Por isso que é 10 elevado a 4. E aqui a gente tem que acertar, né? Estamos com 5 algarismos significativos, o sistema só suporta 3. Fazemos aqui uma aproximação. 0,539 vezes 10 a 4. E o último aqui, 0,0003. A vírgula tem que parar aqui, imediatamente à frente do 3. Quantas vezes que a vírgula vai andar? 1, 2, 3 vezes. Então fica 0,3 vezes 10 a menos 3. E lembrando que a gente tem um dígito significativo, o sistema suporta 3. A gente reescreve aqui 0,3, 0 e 0 aqui, vezes 10 a menos 3. Beleza. Um detalhe importante é o seguinte: os números descritos em B e E, esses dois aqui, eles não podem ser representados nesse sistema de ponto flutuante. A gente escreveu aqui, né, os valores, mas eles não são suportados por esse sistema. Por quê? A gente vê pela questão do expoente. Ó. O sistema suporta valores para expoentes entre menos 2 e 2. Na letra D aqui, o expoente ficou 4. Ou seja, esse número aqui ele é muito grande para ser representado nesse sistema de ponto flutuante. Um detalhe, né, para a gente ficar de olho. 4 não pertence ao intervalo fechado de menos 2 até 2. E, da mesma forma, o menos 3 também. Né? Não participou do intervalo. Ou seja, esse número aqui ele é muito próximo de zero e ele é muito baixo no módulo para ser representado por esse sistema. Como dizemos, né, no caso da letra D, quando o expoente está acima dos valores que o sistema suporta, a gente diz que ocorre um overflow. O valor está acima do que o sistema suporta. E no caso da letra E, quando o valor está abaixo, né, o expoente está abaixo do intervalo, quer dizer que o número é muito baixo, um módulo, né, muito próximo de zero, e ocorreu o underflow. O valor está muito baixo, muito abaixo do que o sistema suporta. Então, esses foram os conceitos iniciais aí da nossa disciplina. Na próxima aula, a gente continua falando mais sobre o assunto. Então, bons estudos para vocês e até a próxima.